Boa noite, galerinha. Mais uma vez estamos aqui para termos a nossa aula de gêneros textuais. Hoje eu coloquei aqui a propaganda do livro que eu escrevi, Vitória na Guerra. Se você tiver interesse em comprar esse livro, aqui está o site que você pode digitar e fazer o pedido desse livro. Se inscreva no canal, curta, compartilhe se você está gostando das nossas aulas. Hoje nós vamos aprender gênero textual bilhete. O bilhete é uma forma de você escrever para uma pessoa que você já conhece, que você já tem intimidade. Então, os elementos do bilhete é para o destinatário, pessoa a quem se destina o bilhete, remetente, quem escreve o bilhete, corpo do texto, mensagem curta que será transmitida, inclui, portanto, o assunto, o tema. Despedida, na linguagem informal, pode ser beijos, abraços, se cuida, dentre outros. A data, dia em que o bilhete foi escrito. Então, tem um bilhete aqui, e o bilhete aqui, a mãe escreveu para a filha. Lu, não se esqueça de lavar a louça do almoço e comprar o arroz e as batatas que lhe pedi. Beijos da mamãe. PS, quando chegar eu te ajudo com as tarefas da escola. Então, o bilhete, você vai escrever textos curtos, vai escrever para pessoas que você conhece, então você já tem um grau de intimidade grande com aquela pessoa, então você não vai usar uma linguagem culta no bilhete, você vai usar uma linguagem do dia a dia, do cotidiano. Oi, tudo bem? E aí, beleza? Quando for despedir, você vai falar tchau, beijo, abraço. Ao invés de escrever beijo, você vai colocar BJO. Quando que a gente escreve dessa forma também? A gente escreve muito dessa forma no WhatsApp, quando nós estamos mandando mensagens para os nossos colegas, para os nossos conhecidos. Então, a gente usa muito abreviar as palavras. Então, o bilhete, ele permite que você faça essa abreviação. Não é errado se você abreviar no gênero textual bilhete. Esse texto injuntivo, alguns alunos talvez não tenha escutado ainda sobre esse texto, né, injuntivo. Ele é chamado de texto instrucional. O que é instrucional? Que instrui, que ensina, que explica alguma coisa, né? É aquele que indica uma ordem de modo que o locutor emissor objetiva orientar e persuadir o interlocutor receptor. Por isso apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo. Alguns exemplos de gêneros textuais injuntivos, né, que tem os textos prescritivos, são uma receita de bolo, né? Então a culinária faz parte, né, desse texto. A bula do remédio, né, que tem o remédio aqui, então a bula do remédio faz parte desse texto injuntivo. Os jogos, né, os jogos têm as regras, então as regras, o texto explicando as regras do jogo é um texto injuntivo. A propaganda também é um texto injuntivo, né? Porque ele vai explicar, ele vai esclarecer, ele vai instruir você de alguma forma, né? Então, a bula do remédio. Como que você vai tomar o remédio? Que hora que você vai tomar? Quais são os efeitos colaterais desse remédio, né? A receita. Como que você faz o brigadeiro? Então, você coloca lá 2 colheres de Nescau, coloca leite condensado, coloca um pouquinho de margarina, mexe. Então aqui você tem um texto te instruindo como que você vai fazer essa receita. O jogo de xadrez, como que você vai jogar xadrez. Então tem que ter toda uma instrução para você jogar o xadrez. Então esses textos chamam-se texto injuntivo. Outro gênero textual legal também é a charge. A característica da charge: retrata a atualidade, é usado em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância. Se origina na notícia jornalística. Reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo. A charge também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica. Como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera. Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Então, a charge é muito utilizada em jornais, né? No jornal é utilizada muita charge. E aqui tem um exemplo aqui de uma charge, né, que foi tirado do jornal Pasquim sobre o Brasil na Copa de 1982, né?
Então tem um homem, uma corrente no pé, né, perto do despenhadeiro, e escrito: "Pra frente, Brasil". Então aqui o autor está fazendo uma crítica, né? Está fazendo uma crítica mediante a realidade da época, qual que era, que ele colocou aqui, né? Da Copa de 1982. Então aqui ele está fazendo uma crítica. O rapaz vai para frente aqui, vai cair em despenhadeiro. Então a charge é legal porque você pode utilizar os desenhos para você expor a sua opinião, né, de forma crítica, mas tem que ter algo na realidade que venha a trazer, né, essa charge, algo da realidade. Texto argumentativo. Já diz, argumentar. O que é argumentar? Apresentar fatos, ideias, razões, lógicas, provas, etc., que comprovem uma afirmação. Apresentar ideias em objeção a outras ideias. Entrar em controvérsia, discutir, disputar. Então, o texto argumentativo, ele vem trazer essa argumentação, né? Então, um exemplo aqui, ó, que você pode fazer um texto argumentativo sobre a pandemia. Pandemia, ficar em casa ou sair de casa? Então, você pode escrever um texto argumentativo. Então, como que você vai fazer esse texto? Você vai explicar no texto o porquê ficar em casa ou então o porquê sair de casa. Então, você tem que ter argumento. Para ter argumento, você tem que ter o conhecimento do que é a pandemia, quais são os perigos de sair, se não sair, o que pode acontecer. Então, você vai ter que ter todo um argumento para você discutir aqui, ó, discutir as ideias, disputar as ideias. Esse é o texto argumentativo. Esse texto do gênero textual nós vamos falar um pouco, porque ele é bem vasto esse assunto. Então nós só vamos ver aqui a diferença do poema e da poesia. O poema é um tipo textual estruturado em versos e que pode conter rimas e metrificação. O soneto é um tipo de poema de forma fixa, composto por 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Já a poesia é a própria forma de arte, podendo ser expressa pela pintura, fotografia, músicas e textos. Então aqui o poema, né, ele é um gênero textual estruturado com versos. Então, por que metrificação? Metrificação é estudo do metro. E o metro, o que é? Medida do verso. Então, o poema, ele vai ser estruturado. Tantos versos que vão conter rimas e, né, todo estruturado. Então tem o terceto, que são de 3 estrofes, os quartetos de 4 estrofes, sexteto de 6 estrofes. A poesia não. A poesia, como eu já expliquei, ela é a expressão do pensamento, do sentimento da pessoa. Então a poesia, ela tem necessariamente que ter rima? Não. Mas ela pode ter rima? Pode. Você pode fazer uma poesia com rima. Porque a poesia é uma expressão de sentimentos, de pensamentos, né, de ideias, é uma expressão. Então você pode fazer ela assim, dessa forma, que não seja toda estruturada igual ao poema. Então nós temos a composição, né, do poema Soneto da Fidelidade, né, de Vinícius de Moraes. Então aqui está explicando, se dá como um belo soneto com métrica de 14 versos. Então aqui, ó, o metro, o que metro faz? Mede. Então aqui está medindo. Quantos versos? 14 versos. Divididos em 2 quartetos. Então tem 2 quartetos, 2 partes, 2 estrofes. Cada uma tem 4 frases, né? Então 2 quartetos. E 2 tercetos. O que é os tercetos? São 3 estrofes, né? 3 linhas aqui de versos. Os versos do Soneto da Fidelidade são classificados, a rima é interposta nas 2 primeiras estrofes, mas são mistas, nos tercetos seguintes. No entanto, a rima nos tercetos comporta-se como se fosse um sexteto, porque combinam entre si, seguindo uma ordem rítmica. Então vamos ver o que é isso. Soneto da Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto.
e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Lindo, né? Olha só, os primeiros versos, eles rimam entre si. Quando você chega na terceira estrofe, ela rima com a última. Ó, e assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Então, ama vai rimar com chama, né? Eu posso lhe dizer do amor que tive, então tive rimou com vive. Que não seja imortal, posto que é chama, chama rimou com ama. Mas que seja infinito enquanto dure, dure rimou com procure. Né? Então ele põe aqui, ó, num tanto a rima dos tercetos comporta-se como se fosse um sexteto, porque combinam entre si seguindo uma ordem rítmica. Então quer dizer, tem ritmo, os versos tem, além de ter ritmo, tem as rimas, né? E apesar de ser 3 linhas, né, de ser um terceto, ele vai combinando, vai rimando com a última parte, né? Então por isso que parece que é um sexteto, né, por causa da rima. Muito bem, e agora tem aqui, ó, para casa, transforma o poema em uma notícia. Então tem aqui um poema. Esse poema é de Ricardo França, o nome é Um Assassinato. Então está em forma de poema, né? E aqui embaixo tem onde foi tirado direitinho o endereço, que é igual eu expliquei para vocês. Quando a gente copia algo de alguém, a gente coloca o endereço da onde tirou, porque senão é chamado de plágio. Quem escreveu essa poesia foi o Ricardo França. E eu encontrei isso aqui nesse site aqui, ó, HTTP, www, Casa da Cultura. Então eu encontrei aqui, então eu copiei o endereço de onde eu tirei a poesia. Se você observar na outra aula do Vinícius de Moraes, da poesia dele, eu coloquei embaixo também de onde que eu tirei a poesia dele, tá? Então é importante a gente copiar o endereço de onde a gente tirou as coisas, para não ser chamado de plágio, tá? Plágio o que que é? É você copiar algo que alguém fez e não colocar o nome da pessoa, ficar como se fosse seu. Isso é plágio, é errado, não pode, tá bom? Então aqui eu coloquei o endereço direitinho. A poesia é minha? Não, a poesia é do Ricardo França. Então vamos ler a poesia dele. Tudo indicava assim, e o coitado do poema estirado era coceira na curiosidade pública. Chegou o delegado e cismado foi tecendo em pensamentos inconstantes formas de dúvida. Então esse poema você vai transformar em uma notícia, tá? Então ele está no gênero textual poema e você vai colocar em forma de notícia. Esse é o Para Casa. Muito bem, se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e compartilha com seus coleguinhas, para os seus colegas também aprender a fazer gênero textual, aprender a fazer poesias, aprender a fazer poema, aprender a fazer notícia. Vamos aprender, vamos aproveitar a pandemia para estudar. Eu agradeço a participação de vocês na aula de hoje e até a próxima aula.